Graça e paz. Hoje é o nosso 7º vídeo. E nesse vídeo nós encerraremos essa série, né, de conversas por aqui, que nós falamos sobre as promessas. E o nosso versículo base foi o versículo que está lá em Lucas 1:37, que diz assim: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Em outra versão, diz assim: pois nada é impossível para Deus. Glória a Deus que nós sabemos disso e podemos crer, né? Que para Deus nada é impossível. Vamos orar? Pai querido, nós bendizemos o teu nome, nós te adoramos pela certeza que tu és Deus, tu falas conosco e que tu tens um propósito para cada um de nós. Fala conosco, abre a nossa mente, nosso coração e que a tua palavra, Senhor, possa encontrar morada em nós, que nós possamos pôr em prática tudo aquilo que tu esperas dos teus filhos. Ouve, Senhor, a nossa oração. Nós oramos no santo e poderoso nome de Jesus. Amém. Falando das promessas, eu fico me perguntando, por que será que Deus faz promessa a seus filhos? Eu me lembro de quando minhas crianças eram pequenas, que quando eu saía para trabalhar, às vezes eles choravam, porque eles eram novinhos e quando vê a mãe saindo, né? E quem olhava ou era meu marido ou a minha mãe. Então, eu dizia para eles, a mamãe já volta, fica aí com o papai ou fica aí com a vovó e daqui a pouco a mamãe está aí. E eu sempre perguntava, mãe ou Milton, eles pararam de chorar? E eles respondiam, sim, assim que você saiu, eles pararam de chorar e ficaram brincando. E por que eles paravam de chorar? Porque eles acreditavam que realmente eu iria voltar. E Deus, quando faz promessas a nós, é também para nos animar. Animar aqui nesta vida, né, que muitas vezes nós passamos por alguns apuros, às vezes nós nos sentimos só, e as promessas de Deus vêm, então, como um alento, né? Nós sabemos que podemos contar com a presença de Deus, que Ele prometeu que nunca nos abandonaria. Nós podemos saber e ter certeza que nós podemos viver pela fé, porque as promessas de Deus, elas vêm, então, como um alimento para a nossa alma, para o nosso espírito e para que nós tenhamos uma vida aqui baseado na fé naquilo que Deus disse a nós. E nós devemos então lembrar que o amor de Deus é grandioso. Não podemos falar de fé sem lembrar que tudo precisa ser baseado no amor. Primeiro, porque tudo que Deus fez foi baseado no amor. E tudo que Ele espera de nós é também o nosso amor, né? E quando há o amor, nada fica pesado. A obediência é uma coisa natural naquele que ama, porque não é nada doloroso obedecer a quem nós amamos. Portanto, que nós possamos entender quais são os propósitos de Deus para nós, porque as promessas são feitas e por que nós temos que crer nessas promessas. A Bíblia ensina que a fé é a certeza das coisas que nós não vemos, mas que nós esperamos, né? Então, é com essa convicção que nós aguardamos tudo aquilo que foi prometido aos filhos de Deus, e é com essa convicção que nós aguardamos, então,
o cumprimento de todas as promessas, porque a promessa de Jesus já foi cumprida, que é a maior das promessas. E a segunda maior promessa também, que é a presença do Espírito Santo entre nós, nos consolando, nos advertindo e nos mantendo firmes até a volta de Cristo, é essa promessa que nós temos vivido nesses tempos e é por esta fé que nós vivemos. Então a Bíblia nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. E nós sabemos da importância de ter fé para nós estarmos aqui, para que nós possamos viver a palavra de Deus e para que nós possamos ter acesso ao Pai através de Jesus Cristo. Então é tudo pela fé. E como então nós nos manteremos firmes na fé? Através do próprio Jesus, né? Porque Jesus, ele inaugurou um caminho. E o caminho é ele mesmo, né? Se Jesus tivesse esmorecido no meio da sua missão, ai de nós, o que seria de nós? Não é mesmo? Mas Jesus não, ele permaneceu firme naquilo que ele tinha tratado com seu Pai. E até o final, até a última gota, até o último suspiro, ele foi firme. E nós, baseados, né, nesse exemplo, nesse caminho percorrido por ele, nós também temos que manter a nossa fé naquilo que Deus falou, naquilo que Deus prometeu e naquilo que ele certamente fará. E no versículo 21, nós vemos assim: aproximemo-nos com o coração sincero. Esse versículo está lá em Hebreus 10. E quando nós falamos das promessas, nós temos então que ter sinceridade. E a sinceridade fará com que nós tenhamos força e seriedade para caminharmos. Vamos ler lá em Hebreus 10, para a gente entender todo esse processo de aproximação na plena certeza de que aquilo que Deus prometeu, ele fará. Abram então lá em Hebreus capítulo 10, do versículo 19 ao 25. Hebreus capítulo 10, nós vamos ler do versículo 19 ao 25. Acharam? Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Uma porção preciosa da palavra, né? E esses versículos, então, da palavra de Deus, falam claramente que Cristo é o acesso ao Pai. Tudo foi realizado em Cristo e por Cristo.
Por isso, Ele é o caminho, Ele é o acesso, Ele é a nossa via, né, de acesso a Deus Pai. E nós, o que nós faremos? Aqui em Hebreus 10, tem então a nossa conduta, o que se espera de nós. E no versículo 21, então, que eu comecei a citar, diz: aproximemo-nos com o coração sincero. O nosso coração é tudo que Deus quer. E como está o nosso coração? Nosso coração está endurecido? Nosso coração é um coração volúvel? Nosso coração é um coração que não aceita aquilo que é o novo de Deus? Nós nos achamos sempre certos, sempre somos prepotentes. Então, quando a palavra diz que o nosso coração precisa ser sincero, é sincero na fé, sincero na aceitação, sincero na santificação, que são os requisitos para nos achegarmos mais perto de Deus. E a fé, ela precisa ser uma fé certeira, né? Porque a palavra ensina que a fé é a certeza daquilo que não vemos. E muitas vezes nós só acreditamos vendo, né? Nós somos uma geração de Tomés. A gente quer que a coisa já esteja acontecendo para que a gente creia. E a palavra de Deus diz que a fé é a certeza daquilo que nós não vemos. E a fé é uma coisa maravilhosa. A fé é um milagre. E quem não tem fé deve pedir a Deus, porque é Deus o galardoador da fé. É Deus que nos dá fé. Por isso que a gente precisa ter consciência das coisas. Precisamos conhecer a palavra, porque aquilo que nos falta, nós temos acesso através da oração. Nós podemos pedir: Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Senhor, purifica a minha fé. Senhor, fortalece a minha fé, para que eu possa viver as tuas promessas, para que eu possa viver aguardando o cumprimento de tudo que o Senhor prometeste, não somente a mim, mas a todos os filhos a quem tu amas, né? E nós então podemos aguardar na fé e podemos crer sem duvidar. Tantas vezes, né, houve essa pergunta durante esses vídeos: como podemos crer sem duvidar? E a resposta é: através da força que Jesus nos dá. Porque Jesus, sempre com exemplo de vida, de palavra e de ação, ele foi obediente, ele cria em tudo aquilo que ele já tinha vivido, ouvido e recebido do Pai. E isso foi o que ele veio nos ensinar, que nós temos que ter fé para que a gente possa vencer, como ele venceu a dor, venceu a humilhação, venceu todas as artimanhas que o inimigo preparou de sofrimento para ele, mas ele foi vitorioso, vitorioso em todo o sofrimento e vitorioso sobre a morte. Glória a Deus que ele venceu e nós com ele venceremos. Então, nós temos um parâmetro, nós temos que ficar firmes, porque tudo o que precisava ser feito já foi feito por Jesus. E Deus é fiel na sua promessa. E tudo que Deus prometeu a nós, nós alcançaremos. Não pelos nossos méritos, como a gente já
conversou sobre isso, mas pelos méritos de Jesus. Mas muitas vezes nós achamos que o nosso fardo é muito pesado, né? A gente tem o costume de reclamar, de lamuriar, de se achar vítima, mas não é essa também a proposta. Nós temos proposta de alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Porque por aqui a gente passa, assim, maus bocados, mas o que nos espera é uma vida de gozo eterno, né? Que é a promessa da vida eterna. E nesses versículos que nós lemos, existe também o conselho, né, da gente ter consideração um com o outro. Que consideração é essa? É o mútuo amor, o auxílio de um para com o outro, a gente estender a mão quando vê que o irmão está cansado, que está sobrecarregado, que está entristecido, né? Porque na caminhada, um precisa animar o outro. E às vezes sou eu, às vezes é você que está passando por um momento difícil e nós precisamos então estar atentos, né, aos nossos irmãos, para nos apoiarmos, para seguirmos juntos e para realizarmos aquilo que é a proposta de Deus para nós, né? Que é a nossa caminhada de fé e amor, para que nós possamos testemunhar assim para o mundo, né? Que nós temos um Deus que nos guia e que nós amamos aqueles que estão ao nosso redor caminhando para o céu e queremos muito mais gente conosco. Por isso nós pregamos, enquanto nós vivemos, pregamos o Evangelho, através da nossa vida e das nossas ações. E para encerrarmos, a advertência é que não deixemos de congregar. Nós vivemos tempos difíceis, tempos complicados, nós temos várias limitações, né, sanitárias, várias limitações emocionais, mas a igreja está de portas abertas e é lá que nós estaremos juntos para nos apoiarmos mutuamente, ouvirmos a palavra de Deus e firmarmos a nossa fé em Cristo Jesus. Então, que nós possamos encorajar um ao outro em todas as promessas, até a vinda de Jesus, e que nós possamos aguardar em fé, em firmeza, né, aquilo que Deus nos propõe. Vamos aí em Hebreus mesmo 10, que nós já lemos alguns versículos, vamos ler agora o 37, o 38 e o 39, para que a gente possa encerrar então o nosso encontro da promessa, né? Os nossos vídeos falando sobre a promessa. Então, Hebreus 10, onde nós já havíamos lido mesmo, só que agora o versículo, nós lemos o 37, 38 e o 39, tá? Vamos ler então. Pois em breve, muito breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé, e se não retroceder, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Glória a Deus. Que Deus, então, nos abençoe, nos santifique e que pela misericórdia de Deus,
que sempre nos acompanha, pois essa é a promessa, né? Que jamais Ele nos deixaria sós, nós possamos então crer em todas as promessas e que possamos juntos ver as promessas cumpridas em nossa vida, ver as promessas da volta de Jesus se cumprindo nesse mundo e que, pela fé, nós possamos anunciar o Evangelho da salvação, para que, quando nós estivermos com Cristo, nós possamos ter a bênção de ver os nossos irmãos, os nossos queridos, os nossos amigos conosco, né? Porque essa é a razão da nossa fé, a nossa salvação e a salvação de todos aqueles que nós amamos e que são amados por Deus, né? Por isso Ele nos manda: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Que Deus os abençoe e que nós possamos crer nas promessas e por elas viver. Deus te abençoe. Até a próxima.